Ó, se investir tá complicado é sinal que tá tudo errado. Se você tá com dificuldade de ter resultado na bolsa agora nos últimos tempos, se você tá ansioso, preocupado, nervoso, com toda essa instabilidade que a gente vê na economia, é porque você não entendeu o padrão que a bolsa sempre segue e nunca falhou na história, não tem por que falhar. A bolsa sempre segue o mesmo padrão. Se você tem o entendimento desse padrão, se você sabe o que valoriza quando as ações vão mal, você consegue combinar isso e consegue ter rentabilidade consistente e previsível na bolsa de valores. Você consegue lucrar nas altas e nas quedas, você consegue ser um investidor sempre em alta. Se você não sabe que padrão é esse, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas existe esse padrão. E se você não sabe que padrão é esse, nesse vídeo eu vou explicar exatamente isso para você. Tudo você tem que saber sobre esse padrão para conseguir tirar proveito e ter rentabilidade consistente e previsível na bolsa. Um padrão que a bolsa sempre segue, nunca falhou. Entenda ele e o resultado vai vir. Recomendo que você pegue papel e caneta, porque o que eu vou te mostrar aqui é equivalente a uma disciplina do MBA, tá? De macroeconomia. O que é isso, macroeconomia? Você vai entender daqui a pouco. Eu vou te explicar como que funciona a economia para você entender de uma forma muito descomplicada, muito simples, para você entender por que a bolsa sempre segue o mesmo padrão e não há motivo para ela seguir algum padrão diferente, tá? Mas o fato é que no momento atual que a gente está passando, a gente está há 1 ano e meio com as ações em queda. E a gente olha, meu Deus, ações em queda, taxa Selic alta, num patamar elevado historicamente falando, renda fixa rendendo bastante e muita gente está dizendo, inclusive li agora há pouco um comentário no meu Instagram, em um post lá, poxa, tô cansado das ações, vou para renda fixa. A pessoa está cansada porque ela está fazendo do jeito errado. Vou para renda fixa. E muita gente faz isso de tempos em tempos. Enquanto as ações caem, as pessoas vendem com prejuízo, vão para renda fixa, querem voltar para renda variável para as ações quando? Quando as ações já estão com preços muito mais elevados. Quando a gente já está vendendo para essas pessoas que estão, a gente oferindo lucro e as pessoas comprando caro, pagando muito caro para entrar nas ações. Ano passado, não sei se vocês vão lembrar ou não, mas existia aquela loucura ainda do metaverso. Meu Deus, agora tudo é metaverso, agora não existe mais bolsa de valores. O pessoal é muito levado pela emoção, porque não tem conhecimento desse padrão que a bolsa sempre segue. Quando você tem conhecimento desse padrão que a bolsa sempre segue, você investe com tranquilidade, com leveza, porque você entende como a economia funciona e qual o reflexo, o impacto disso nos investimentos. Ponto. Só que anos atrás, 10 anos atrás, eu também pensava dessa forma. Poxa, se as ações estão subindo, o que eu faço? Eu vou para as ações. Se as ações estão caindo, o que eu faço? Eu vou para a renda fixa. É um dos erros mais infantis que a maioria das pessoas pode cometer, mas é como a gente começa, né? É uma jornada que eu estou começando, investimento na bolsa. Se você já investe há alguns anos, você está no início da jornada, você é um bebê. Quantos anos você tem na bolsa? Você tem, poxa, 1, 2, 3, 4 anos, talvez vai começar do zero? Não se sabe, né? Eu não sei, na verdade, você sabe. Mas eu também já pensei assim. Só que o que eu vou te mostrar agora é algo que vai mudar por definitivo a compreensão que você tem sobre o que está acontecendo nas ações. Você pode achar que talvez é especulação, você pode achar que talvez é um momento ruim que não era esperado. Não, era um momento muito esperado. Desde 2020 eu falo sobre essa crise que está acontecendo. Porque é algo totalmente corriqueiro, algo totalmente normal. E com esse padrão você vai conseguir ter uma maior capacidade de entender como é possível lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não só no Brasil, mas no exterior também. Mas sabe como é que eu descobri isso? Eu descobri isso perdendo dinheiro. Eu descobri esse padrão, porque foi uma busca incessante depois da minha primeira experiência na Bolsa de Valores. Talvez você saiba, talvez não, mas na minha primeira experiência na Bolsa de Valores, eu perdi 1/3 do meu dinheiro. E aquilo para mim foi, nossa, aquilo me derrubou pra caramba. Quando eu comecei a investir, escolhi os investimentos que eu ia fazer, 2 meses perdi 1/3, 35% aproximadamente. E aí, ao invés de eu ficar choramingando, ao invés de eu dizer, não, chega de ações, eu vou para renda fixa, sair correndo igual uma criança chorando, não, eu fui atrás para entender por que eu tinha perdido dinheiro. Até que, poxa, fui revirando, perdi mais dinheiro nesse processo, até que eu encontrei esse padrão. E é por eu não querer que isso aconteça com você, que você precisa perder dinheiro para entender esse padrão simples que faz com que você consiga ter consistência e previsibilidade de resultado, que eu estou fazendo essa live aqui. Então presta bastante atenção, pega papel e caneta, abre um bloco de notas, não sei como é que você prefere, se é no computador, se é na mão, você que sabe aí, mas pega o material de anotação. Tudo parte, quando você vai investir na bolsa, tudo parte do erro mais comum de todos os investidores iniciantes, que é o quê? E não pensa que eu não sou iniciante, Vinícius, eu invisto há 2, 3 anos. Poxa,
iniciante ou avançado, você mostra com o seu resultado, não é com o tempo, tá? Mas o erro mais banal é você achar que investir na bolsa é um sinônimo para investir em ações. Investir na bolsa é um sinônimo para investir em ações e fundos imobiliários. Esse é o erro mais banal que você pode cometer. Existe uma grande diferença que muita gente não consegue nem distinguir, nunca parou para pensar, entre bolsa de valores e ações. E quando você se limita apenas ao universo das ações, no máximo ao universo das ações dos fundos imobiliários, você naturalmente vai ter menos resultado. É inevitável. Daqui a alguns dias eu vou publicar um vídeo que você vai entender claramente onde eu comprovo com números essa afirmação que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Mas tudo parte desse erro. O que são as ações? Um investimento mais conhecido da bolsa. Ponto. São partes de empresas. Quando você compra uma ação, você compra uma parte de uma empresa. Ponto final. Isso são ações. O que é bolsa de valores? Poxa vida, bolsa de valores não é vou investir na bolsa, não é sinônimo de vou investir em ações. Por mais que a gente fale comumente, por mais que se você ainda olha Globo, faz 10 anos que eu não olho televisão, mas se você ainda olha essa porqueira toda, o que acontece? Você vê no Jornal Nacional lá, bolsa sobe, bolsa cai. Não, é o índice que leva o nome da bolsa. Que nem é o nome atual da bolsa, o antigo nome da bolsa de São Paulo. E aí você acha que é bolsa de valores e ações. Não, bolsa de valores é um ambiente, é um local, é um ponto de encontro, é uma praça onde investidores se encontram e negociam investimentos de vários tipos, de várias naturezas. Não são somente as ações que são negociadas lá, muito menos só as ações e fundos imobiliários. Você tem diversos outros investimentos dentro da bolsa. E quando eu descobri esses outros investimentos, eu cheguei às anti-ações e eu entendendo agora como que as ações e as anti-ações elas se combinam, elas se relacionam, aí sim o jogo virou. Aí eu consegui lucrar nas altas quedas da bolsa. A partir daquele momento, daquele ponto, eu entendi uma coisa, que as quedas da bolsa são pré-programadas. A bolsa de valores, ela tem tipo uma vida útil de um eletrodoméstico. Você já viu que um eletrodoméstico ele dura durante um tempo e depois ele perde a funcionalidade? Celular, você usa um pouco, daqui a pouco começa a travar. Carro, você usa um pouco, daqui a pouco tem que trocar peça pra caramba. Televisão, você usa um pouco, daqui a pouco ela começa a travar, daqui a pouco dá um problema aqui, um problema ali. Por quê? Porque os eletrodomésticos têm uma vida útil. Você pega uma lâmpada, você sabia que a gente poderia construir uma lâmpada que poderia durar séculos? E por que isso não é construído? Porque não é economicamente viável. Então você coloca um filamento pequenininho, bem pequenininho, para que aquilo rompa e você tenha viabilidade econômica. Ou seja, as pessoas têm que trocar de tempos em tempos. Tem uma durabilidade para aquela lâmpada. Com a Bolsa de Valores é a mesma coisa. Existe uma pré-programação para as valorizações dos investimentos na Bolsa. E quando você entende o que faz essa pré-programação acontecer, tudo vira. E isso é, na verdade, o que possibilita que a gente consiga lucrar nas altas quedas da Bolsa. É esse padrão, é essa regra fundamental. Por quê? Você acha que os grandes investidores ficam perdendo dinheiro por anos e ficam lá parados, estacionados sem fazer nada? Não, eles conhecem esse padrão. Eles sabem lucrar nas quedas da Bolsa. Eles entendem o que eu vou te mostrar nesse vídeo com a palma da mão. Quando você pega quais são os investidores, grandes investidores que têm conhecimento e se expõem segundo esse padrão. Ray Dalio, um dos maiores, se não o maior gestor de fundos de investimento do planeta Terra. Robert Kiyosaki é outro, que é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Louis Stulberger, inclusive a grande porrada que ele deu na Bolsa foi justamente lá em 98, usando esse princípio, usando esse padrão. Para você que não sabe, Louis Stulberger é o maior gestor de fundos de investimentos do Brasil, com o melhor histórico, o melhor track record que a gente tem no Brasil e muito admirado no mercado financeiro como um todo. Mas o fato é, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que as ações sobem caindo? Aqui, ó. Você já percebeu que as ações, em alguns momentos, elas estão num momento de alta, outras vezes no momento de queda. Alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta, queda. E às vezes a gente acha que isso aqui é uma queda pequena, quando na verdade quando a gente volta aqui no tempo, anos atrás, a gente vê que foi uma queda de mais de 50% durante longos anos. Por que isso acontece? Porque existe um padrão que faz com que isso aqui aconteça. Essas ondas de alta e de queda aconteçam. Aqui você tem o início da onda, aqui você tem a arrebentação da onda. O início da onda, a arrebentação da onda. E assim por diante a gente tem durante todo esse período de tempo. E aí você acha que poxa, isso é especulação financeira. Poxa, poucas pessoas, pouca gente comanda para onde vai a bolsa. Não,
Existe uma regra fundamental para que isso aconteça. Existe um padrão que determina isso, que é justamente o que eu vou te mostrar. Se você entender essa regra, entender esse padrão, entender como funciona esse ciclo, o jogo vira. Aí você entende que momento como agora, momento de crise, não é um momento ruim. Muitas vezes a gente olha para um momento de crise e vê, poxa, o momento de crise é um momento ruim. Não é. Assim como um dia de chuva não é um dia ruim, é só um dia porque é algo natural. Crise é natural. Crise é esperada, pelo menos pelos investidores sempre em alta. Começa a tentar pegar isso. Eu tô martelando várias coisas na sua cabeça que eu quero que isso crie raiz e você nunca mais tenha. Essa percepção de que crise é um problema. Não é. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para onde que você acha que vai o dinheiro nas crises? Ele some? Todo mundo é afetado? Não. Nas crises, crise é transferência. Anota isso. Crise igual a transferência. Anota isso. Crise igual a transferência. Por quê? Nas crises, o dinheiro ele transita naturalmente, sem fazer força, das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. Ponto final. Nas crises, o dinheiro transita naturalmente das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. Quem se prepara consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. Quem está pronto para a próxima crise sempre vai conseguir ter resultado mesmo na crise. Por quê? Porque ele está preparado. Quem entende que é natural existir uma crise, porque tem uma regra que define um padrão para que isso aconteça, dentro do capitalismo é assim que funciona, mas você vai entender por que é bom, está sempre preparado. E se você está preparado, você consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. Se você é uma pessoa que sai na rua ou sai de carro sempre com guarda-chuva, você nunca vai ser surpreendido, você nunca vai ser penalizado se está com solão e daqui a pouco começar a chover. Porque você está preparado. Então, internaliza isso. Você sempre tem que estar preparado. Eu vou te explicar a partir de exatamente agora como a economia funciona no sistema capitalista de forma totalmente descomplicada. Você nunca mais vai achar complexo entender sobre investimentos. Por mais que talvez você seja uma pessoa que está sentindo ansiedade, preocupação, você está nervoso investindo e sempre buscando uma nova atualização para ter um pouco mais de segurança no investimento. Não, você só precisa entender isso aqui. Isso aqui não é o complexo. Eu já vou te antecipar o que é esse padrão que a bolsa sempre segue e que faz com que a gente consiga lucrar nas altas quedas da bolsa. Se não fosse esse padrão, a gente não conseguiria nem ser investidor sempre em alta. O nome desse padrão são ciclos econômicos. O que são ciclos econômicos? Eu vou te explicar basicamente como funciona um ciclo econômico completo para você ver como isso sempre acontece e por que sempre acontece. Mas antes, eu quero te comprovar que isso sempre acontece. Olha só, o que eu estou te mostrando aqui na tela agora nada mais é do que o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto, Vinícius? O Produto Interno Bruto é a soma de toda a riqueza gerada por um país num determinado ano. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui ó, a gente consegue ver o PIB do Brasil, o PIB da Rússia e o PIB do México, certo? De 1960 até agora, 2023. Tá? Aqui a gente tem os dados atualizados até 2021. Enfim, o Google não tem os dados atualizados 2022. Tá? Mas o que você consegue perceber? Que a gente tem esse somatório de riquezas, um crescimento da economia do país que sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Isso é cíclico, sobe e cai. São ondas de alta e ondas de queda, ondas de alta, ondas de queda, onda de alta, onda de queda. Se isso aqui acontece na economia, por que não aconteceria nos investimentos se os investimentos são apenas um reflexo do que está acontecendo na economia? Volta. Vamos lá. Ciclos econômicos. A economia funciona em ciclos de crescimento e crise, crescimento e crise, crescimento e crise. Se a economia cresce e decresce, cresce e decresce, mas no longo prazo você vê que a direção é para cima, então a gente tem uma evolução no longuíssimo prazo com momentos de crescimento muito pujante, momentos de decrescimento, crescimento muito pujante, decrescimento e assim por diante. Por que isso acontece? Essa é uma pergunta. Mas uma afirmação antes dessa pergunta. É assim que funciona a economia e os investimentos são simplesmente um reflexo do que está acontecendo na economia. Então, em momentos de crescimento econômico, alguns investimentos se valorizam. Em momentos de crise econômica, outros investimentos se valorizam. E quando você sabe se expor a esses investimentos, aí que o jogo vira e você consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. Mas olha só, por que isso acontece? Eu quero que você entenda de forma lógica, racional, por que isso acontece. Vamos se situar que a gente está num momento, certo?
de fim de crise. Então, nesse momento de final de crise, o que acontece geralmente? A taxa de juros, a nossa taxa Selic caiu, tá? Então, em geral, o que acontece? A gente passa por uma crise no Brasil, historicamente inflacionária, a gente tem uma inflação muito alta. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele eleva a taxa de juros, o que faz com que a inflação consiga ser derrubada, e aí com essa inflação um pouco mais baixa, ou seja, com os preços não se elevando de uma forma tão veloz na economia, a gente chega na nossa situação atual do meu exemplo, para eu explicar para você toda a dinâmica, tá? Que é o momento de taxa de juros baixa. Então, a gente está no momento de fim de crise, a taxa de juros caiu pela metade, saiu de 14% e foi para 7%, por exemplo. O que acontece com a economia nesse momento, quando você vê a taxa de juros caindo pela metade, de 14%, por exemplo, para 7%? As pessoas estão há muito tempo sem gastar o tanto que gostariam. As pessoas estão há muito tempo sem conseguir comprar sua casa própria, porque o financiamento imobiliário está extremamente caro. As pessoas estão há muito tempo engavetando projetos, engavetando sonhos, inclusive de empreender, formar sua própria empresa. Por quê? Porque o custo do crédito estava muito caro. Se a taxa de juros estava alta, os custos dos empréstimos, financiamentos estavam extremamente elevados. Então as pessoas engavetam tudo que elas querem fazer. Quando você tem um respiro, um soluço de queda na taxa de juros, o que acontece? As pessoas começam a se endividar e a gastar mais. Porque elas veem que começou, pode nem ser acontecer, mas elas têm a percepção de que começou um momento favorável para a economia. As pessoas começando a gastar mais, a se endividar, porque o perfil do brasileiro, pelo menos, é ser altamente endividado. Tem muita gente que precisa, sem dúvida alguma, mas tem bastante gente também que não precisa, mas tem o costume, a cultura de viver com dívida. O que acontece? As empresas, elas monitoram o volume de vendas, o volume de pesquisa, o volume de procura, o volume de movimentação nas lojas. Então, o que acontece? As empresas começam a ver que existe um agito maior, uma vontade maior. Conseguem ver os dados bancários que tem mais gente pegando empréstimo, mais gente pegando financiamento. E as empresas estão extremamente enxutas. Estão extremamente enxutas, não tem outra palavra melhor. Por conta da última crise. Elas lucravam pra caramba, vendiam pra caramba antes da crise, tinham funcionários pra caramba, tinham equipamentos pra caramba. Veio a crise, elas precisaram enxugar toda a sua estrutura. E aí, enxugando estrutura, elas conseguiram sobreviver à crise e elas estão enxutas, com custos baixos. Super redondinhas as empresas. Algumas foram à falência, normal, dos períodos de crise. Então, essas empresas vendo que existe uma demanda, uma procura, presta bem atenção nessa dinâmica, uma procura maior pelos seus produtos, pelos seus serviços, ou simplesmente pelo crédito bancário, por empréstimos, financiamentos, elas então aproveitam também essa queda na taxa Selic, essa queda na taxa de juros, e aproveitam para se endividar, para aumentar o seu negócio, para contratar mais pessoas, porque estão percebendo que está vindo aí uma demanda maior, está vindo aí uma procura maior, está vindo aí mais pessoas querendo comprar, mais pessoas querendo contratar serviço e assim por diante. Então tudo começa na taxa de juros. A taxa de juros caiu, você tem as pessoas se endividando e gastando mais, você tem as empresas investindo mais. O investimento de uma empresa geralmente é ligado com o endividamento da empresa, para contratar mais pessoas. Aqui que é o que o jogo vira. Quando as empresas começam uma onda de contratação, existem mais pessoas com dinheiro no bolso. Mais pessoas com dinheiro no bolso vai gerar mais público comprador. O que é público comprador? São pessoas querendo comprar coisas que não podiam antes porque não estavam empregadas. Simples assim. Mais pessoas querendo comprar, você tem o quê? A necessidade das empresas produzirem mais produtos, o que faz elas contratarem mais pessoas. Aí são mais pessoas com dinheiro no bolso. São mais pessoas com dinheiro no bolso, são mais pessoas querendo comprar. São mais pessoas querendo comprar, o que acontece? As empresas precisam produzir mais e a gente entra num círculo virtuoso, onde a própria contratação gera mais consumo, que gera mais necessidade de produção, que gera mais contratação, que gera mais consumo, que gera mais... Você entende? Até que a gente chega num ponto que se chama teto do desemprego. Você sabe o que é o teto do desemprego? Teto do desemprego é o momento onde acaba o número de pessoas que estão disponíveis para o mercado de trabalho, estão desempregadas, que têm qualificação técnica para essas vagas que estão abertas. Quando chega nesse momento, imagina o seguinte, poxa, tem um monte de gente desempregada que tem qualificação técnica para logo serem empregados e já começarem a trabalhar na sua atividade, na sua função.
Aí você tem um volume, uma velocidade de contratação assim, ó. Só que chega no momento que bate no teto do desemprego e cada país tem o próprio teto, tá? Economias mais desenvolvidas têm um teto que é bem menor, um percentual bem menor. Economias subdesenvolvidas, aí é numa taxa de desemprego maior. Então, o que acontece? Bateu no teto do desemprego quer dizer que acabou a quantidade de pessoas com qualificação técnica para serem contratados como programador, como vendedor, como caixa, como, sei lá, todas as funções aí que tem no mercado. E aí, a partir de agora, o que acontece? Você tem que começar a contratar pessoas e treinar elas antes delas assumirem as suas funções, porque elas não têm qualificação. Quando bate no teto do desemprego, você tinha uma velocidade mais ou menos assim, ó, de contratação. Era gente contratada. Daqui a pouco, como você tem que começar a treinar, eu não sei se você sabe, quem é empresário vai saber, treinar um funcionário do zero é demorado pra caramba. Você tem 3 a 6 meses de treinamento para que o negócio rode bem. Então, o que acontece? As empresas estão preparadas para receber uma demanda, uma procura pelos seus produtos muito maior. Só que as empresas estão preparadas para receber uma demanda, uma procura pelos seus produtos muito maior. Mas, o que acontece? Quando baixa no teto do desemprego, a gente vê o quê? O volume de contratação, a velocidade de contratação caindo. Porque agora as empresas têm que contratar e têm que treinar esses funcionários. O que acontece quando chega nesse momento? Menos pessoas começam a ser empregadas. Porque agora tem que treinar essas pessoas. Só que as empresas já tinham contratado gente esperando um crescimento maior. Ó, você tinha um crescimento assim do volume de contratação e agora o crescimento está assim. Ó. Então as empresas acabaram contratando gente demais para produzir produtos que nem vão ser vendidos, porque agora tem menos gente sendo contratada. E aí a gente chega no momento que se chama um exagero no crescimento econômico, que é quando os empresários estão vendendo muito mais, cada vez mais, ele começa a contratar gente, pegar mais empréstimo, ir lá e construir terreno, fabril, vão lá e investem, só que o empresário ele nunca sabe onde que vai chegar, que horas vai chegar no teto do desemprego. Ele nunca sabe quando efetivamente que ele deveria parar de contratar. Então ele vai indo. Quando começa a assumir o volume de pessoas, aquela quantidade de pessoas com qualificação técnica, ele começa a abrir o olho. Eita, agora a gente tem que treinar essa galera. Tem que treinar essa galera porque não tem qualificação técnica. Então, o que vai acontecer? A gente não vai ter toda aquela demanda, aquela procura pelos produtos que a gente esperava ter. Porque agora é um menor volume de contratação. Aí são menos pessoas com dinheiro no bolso, entrando no mercado e tudo mais. Nesse momento, ele percebe, contratei pessoas demais. Não vou ter tanta gente querendo todos esses produtos. E o próprio fato de ter existido um crescimento exagerado faz com que seja necessário, se precise da crise para simplesmente corrigir os exageros do crescimento econômico. Simplesmente para corrigir os exageros do crescimento econômico. Qual é a dinâmica? Taxa de juros caiu, pessoas se endividam e compram mais. Empresas vendo essa maior demanda, essa maior procura, começam a contratar mais gente, investir mais em infraestrutura, investir mais em equipamentos, aumentar sua produção e fica nesse ciclo. Contrata mais gente, aumenta a produção, vende mais, contrata mais gente, aumenta a produção, vende mais, até que chega no teto do desemprego. Quando chega no teto do desemprego, menos pessoas são inseridas no mercado de trabalho, menos pessoas estão com dinheiro no bolso agora, novas pessoas surgindo e os empresários veem, caraca, a gente foi longe demais. E aí o que acontece? Eles começam a demitir pessoas. Por quê? Ou eles demitem algumas, ou eles demitem todas se a empresa quebrar. É um processo automático. Quando eles começam a demitir pessoas, porque veem que bateu no teto do desemprego, o que acontece? Começa o ciclo negativo. Começa a onda de queda na economia. Por quê? Porque agora são menos pessoas. Imagina, os empresários estão demitindo pessoas, o que está começando a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Já começou de uma forma bem veloz, bem forte nas empresas de tecnologia. Se pessoas estão sendo demitidas, agora tem menos gente com dinheiro no bolso. Se tem menos gente com dinheiro no bolso, tem menos gente consumindo. Se tem menos gente consumindo, é necessário uma menor produção. Concorda comigo? Se tem menos produção, se precisa se ter menos produção, vamos demitir mais gente. A demissão de mais pessoas gera menos gente com dinheiro no bolso, menor consumo, demite mais, até que os empresários chegam num ponto que eles estão vendo que, poxa, eu estou produzindo muito pouco e estou vendendo tudo o que eu estou produzindo.
Ou seja, ele exagerou de novo nas demissões. E exagerando de novo, ele volta a contratar. Por quê? Por quê? Ou melhor, ó, quando ele produz pouco e existe muita procura, a gente tem o quê? Inflação. Aí começa a nova crise. Entendeu? Então, como que acontece? Quando ele vê que ele exagerou nas demissões, ele volta a contratar, que geralmente coincide com o momento de queda na taxa de juros, ele volta a contratar e o que acontece aqui? A gente vai de exagero em exagero, exagero em exagero, crescendo como economia no longuíssimo prazo. O mundo ideal, que está só no mundo das ideias, que eu vinha falando anteriormente, e agora volto para pegar esse loop que eu deixei aberto lá atrás, seria o quê? A gente tem um crescimento econômico linear, né? Só que se a gente precisaria prever o futuro, precisaria ter um oráculo à disposição da gente, para a gente saber, não, pode contratar, não contrata porque não vai ter mais procura, porque vai bater o teto de desemprego. O empresário não tem acesso a essa informação. Então, de exagero em exagero, a gente exagera no crescimento da economia, exagera na crise, exagera no crescimento, exagera na crise. Então, de exagero em exagero, a gente vai evoluindo como economia com o passar do tempo. Você viu aqui no gráfico que eu acabei de te mostrar, que ele está um pouco distorcido porque está em dólar, né? Então, a cotação do dólar acaba influenciando e o dólar é livre somente desde 1999, antes o dólar era fixo, então o melhor seria em real, mas você conseguiu entender bem a dinâmica que eu te mostrei. O fato é, a crise, ela serve para corrigir os exageros do crescimento econômico. O fato é, você que é ou quer ser investidor, você tem que saber que a crise é normal, que a crise é esperada, que é corriqueiro. Você tem crise no Brasil. Quantas crises você já passou? Por quantas crises você já passou no Brasil? E você acha que não? A crise é quando chega uma surpresa para você. Poxa, Estados Unidos... Estouro da bolha imobiliária americana, 2008. Agora, a gente está tendo uma crise de crédito nos Estados Unidos. 2000, a gente estava tendo uma crise nas empresas de tecnologia. Estouro da bolha das empresas de tecnologia. Na década de 80, a gente teve uma crise da supervalorização do dólar. Na década de 70, a gente teve uma crise forte relacionada ao setor do petróleo. Choque do petróleo. Então, você tem crise de tempos em tempos, é totalmente esperado, normal, em todas as economias do mundo. Ou seja... Se você anota isso, se você é surpreendido por uma crise, olha, faz nenhum sentido ser surpreendido por uma crise. Você já passou por tantas. Agora você sabe que esse negócio é cíclico, que é normal acontecer e a crise é apenas a correção do crescimento que não deveria ter acontecido. Você tem que estar preparado para todas as crises. E quando você sabe se preparar para as crises, você consegue começar a lucrar nas altas casas da bolsa. Essa dinâmica que eu te expliquei aqui, esse momento de caiu taxa de juros, crescimento da economia, depois você tem a correção. O nome disso aqui, crescimento da economia e correção, crescimento e crise, se chama ciclo econômico. Você tem um ciclo econômico quando você tem um momento de crescimento e um momento de crise, ou um momento de crise e depois um momento de crescimento. Aqui você tem um ciclo. Depois engata outro ciclo e assim por diante. Na economia, o nome disso são ciclos econômicos. Esse é o padrão. Isso é o que permite que a gente consiga lucrar nas casas da bolsa. O que acontece nos investimentos? O que acontece nos investimentos é o reflexo dos ciclos econômicos. Ou seja, são os ciclos de mercado. Você ouviu falar sobre ciclos de mercado? Os bilionários conhecem esse segredo. Os bilionários conhecem essa realidade porque não tem nenhum segredo. Conhecem a realidade, sem dúvidas. E é por isso que chegaram lá. O que acontece com cada investimento em cada momento da economia? Nas ondas de alta ou ondas de queda? Depende. Se eu falar, por exemplo, das ações, em geral, as ações se valorizam em momentos de crescimento da economia. Na média das ações, você vai ter uma outra empresa que se beneficia do momento de crise. Mas, em geral, a maioria das empresas, as ações se valorizam nos momentos de crescimento da economia e se desvalorizam nos momentos de crise. Quando você pega, por exemplo, o dólar é um ativo que se desvaloriza nos momentos de crescimento da economia. Porque como a nossa economia está crescendo, o real ele pode ganhar força frente ao dólar. Quando você tem momentos de crise, o dólar se valoriza. Pega o dólar, às vezes parece que a gente não tem memória, pega o dólar antes de estourar o início de toda essa crise que a gente está vivendo, que foi na pandemia, e compara com hoje. O dólar está subindo 30% nesse período. Você pega o ouro, nos momentos de crise internacionais, o ouro se valoriza absurdamente também. Só que nos momentos de crescimento da economia, o ouro se desvaloriza. Quando você pega os fundos imobiliários, em momentos de crescimento da economia, os fundos imobiliários se valorizam. Imóveis em geral se valorizam. Quando você pega um momento de crise, os imóveis têm queda nos preços.
Experimenta comprar um imóvel no ápice do crescimento econômico e vender na crise. Você vai perder dinheiro, sem dúvida. Títulos públicos, até na renda fixa você tem isso. Em momentos de crise eles rendem mais, em momentos de crescimento da economia eles têm uma taxa de rentabilidade menor. O nome disso são ciclos de mercado. Quando você entende essa dinâmica aqui, poxa, é essência do capitalismo existir em ciclos econômicos. Os investimentos respondem aos ciclos econômicos. Enquanto estivermos em capitalismo, isso vai acontecer. Agora você começa a entender. Por que é normal a gente ver, por exemplo, no Brasil, as ações caírem 50% a cada mais ou menos 5, 6 anos? É normal, a gente já viu isso acontecer 6 vezes só nos últimos 28 anos. Mas eu tenho uma reflexão para trazer para você, um parêntese. Abre um parêntese aí e anota. Quanto mais as ações caem, mais faz sentido você investir em renda variável. Porque agora você está pagando mais barato. Quando você entende que existe o ciclo, você não é uma daquelas pessoas que diz, não, agora a economia vai derreter. Não, dessa vez vai ser diferente. Agora a economia vai por água abaixo. Agora, meu Deus, as empresas vão tudo quebrar. Todo mundo fala isso em todas as crises. A gente já teve hiperinflação, gente. A gente já teve trocas de moedas, parece que vocês não aprendem. A gente já teve várias moedas. Moeda que foi utilizada, foi trocada por outra, depois voltou ela, cortou 0, 0, 0, 0, 0, 0. E essa dinâmica sempre aconteceu. Mostrei para você ali desde a década de 60 o PIB do Brasil. Não, mas agora é diferente, agora vai explodir. Agora os ETs vão invadir com os OVNIs e vai ser diferente. Quando você tem as ações em queda, você está pagando mais barato. Quando você entende que é parte do ciclo a queda e depois você tem a valorização, porque é simplesmente parte do ciclo econômico, você tira essa ideia maluca, infantil, de não vou para a renda fixa agora, vou voltar quando as ações estiverem mais caras, e você entende, caraca, eu preciso ter o mínimo de sangue frio porque eu entendo a dinâmica da economia. Você percebe? E aí você pode pensar, poxa, o grande problema, né, que a maioria das pessoas tem na cabeça, como que eu vou saber em qual fase do ciclo que eu estou? Existe o ciclo de mercado, existem momentos de valorização e desvalorização. Agora, como que eu sei em qual parte do ciclo que eu estou? Vamos pegar o caso agora. Hoje, a gente está no momento de recuperação, no momento de valorização. Deixa eu até mostrar no gráfico para isso ficar mais claro para você. Aqui, ó, olhando o desempenho das ações, esse aqui é o índice Bovespa. É o índice que calcula a rentabilidade média das ações no Brasil. Olhando aqui de 2016 para frente, será que a gente está num grande ciclo de valorização das ações? Ou será que aqui, ó, começou um ciclo de desvalorização e a gente vai ver essas ações não continuando subindo, mas caindo pra caramba? O que será que vai acontecer? Lá no meu TCC, quando eu fiz faculdade, eu busquei um modelo preditivo. Eu queria encontrar alguma fórmula, esse era o primeiro foco do TCC que eu queria fazer. Depois eu abandonei e fiz sobre outro tema. Por quê? Para mim, a conclusão de um artigo não poderia ser não encontrei o que eu gostaria. Né? Poderia ser um artigo assim, mas para mim ia ficar muito xoxo. Então eu peguei outro tema e fiz outro tema. Mas eu tentava encontrar algum modelo preditivo. Eu encontrei algumas fórmulas, mas eu sempre tinha uma forma de conseguir prever o que vai acontecer. Só que dentro daquela fórmula dava uma outra variável que eu não tinha acesso. Então eu estava sempre num problema ali que eu tinha 2 variáveis e eu não conseguia encontrar a solução. Naquele momento, depois de tentar encontrar muitas formas de conseguir prever em qual fase do ciclo que eu estou, eu entendi uma coisa muito simples. A gente não tem como prever o futuro. A gente não tem uma bola de cristal. A gente não tem um oráculo. A gente não tem como realmente saber o que vai acontecer a partir de amanhã. Então, por mais doido que isso possa parecer para você, tudo que você precisa é tirar o seu cérebro emocional da jogada. E você buscar uma metodologia de investimento que faça você lucrar, que tem histórico, que já fez um monte de gente lucrar, automaticamente. Como automaticamente? Sem você precisar emitir opiniões, que geralmente suas opiniões estão baseadas em sentimentos. Teve até o Prêmio Nobel da Economia, tive o prazer de conhecer, em 2017, que ele comprova, olha, a tese dele era a seguinte, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia com essa tese, que o ser humano é 100% irracional na tomada de decisão financeira. E realmente é. Você pega a iluminação, as áreas do cérebro que iluminam os momentos que você toma decisão financeira, seja de gastos, de compras, de investimento, você foca, na verdade você foca não, mas é muito mais iluminada toda a área emocional. E não
e não o seu neocórtex, que é a parte relacionada à sua racionalidade. Então você tem que tirar todo esse lado enviesado, esse instinto, essa emoção da jogada. E você tem que entender e utilizar um método, uma metodologia de investimento que faz com que você consiga lucrar automaticamente. Daí que surgiu minha busca pelas anti-ações, que eu nem sabia que eu estava buscando as anti-ações, mas minha busca por algo uma estrutura que me fizesse lucrar sem eu precisar estar enviesado com, eu acho que a gente está num momento de valorização das ações. Eu acho que a economia vai voltar a crescer. Eu acho que a economia vai decair. Eu acho que agora as ações vão cair muito mais. Eu quero tirar esse eu acho, eu acredito, eu penso que. E eu quero uma estrutura que faça com que eu consiga ter resultado. Quando eu encontrei as anti-ações, isso fez totalmente sentido. Vinícius, eu ainda não sei o que são anti-ações. Eu sou novo aqui. Eu sou nova aqui no seu canal. O que são as anti-ações? Jogo rápido. Deixa eu mostrar para você que não sabe o que é isso. Olha só. A principal representação que a gente tem das anti-ações é o dólar. Tá? E você pode ver aqui por essa linha vermelho o dólar, linha azul são as ações, o preço das ações. O que acontece com o preço de tudo isso? Você pode ver que até 1999 o preço do dólar era definido, era fixado pelo governo federal. A partir de 99 a gente teve a adoção do regime do câmbio flutuante. O que é isso? O dólar oscila com base na entrada ou na saída de dólares do nosso país. Depois eu vou deixar para você um vídeo completo sobre as anti-ações, por que são, o que são, qual a confiabilidade disso, quais todos os resultados que você pode ver, enfim, vai estar tudo na descrição do vídeo depois, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui, ó, é por que esse princípio das anti-ações faz tanto sentido na minha cabeça. Por causa disso aqui, ó. Vamos pegar um momento, primeiro momento de queda nas ações, depois que o dólar começou a oscilar livremente e não sendo fixado pelo governo. O primeiro momento de queda nas ações foi aqui, ó. De 2000, o estouro da bolha das empresas de tecnologia. De 2000 até 2002, a gente viu as ações caindo quanto? 53%. 53%. O que aconteceu com o dólar nesse mesmo período? Olha que doido. O dólar subiu 138%. Você vê, no momento de decrescimento da economia, no momento de crise, ações caindo, uma anti-ação subindo. E subindo quase 3 vezes mais que a queda das ações. Vamos pegar um outro momento. A próxima, aqui a gente teve um ciclo depois, um ciclo de valorização das ações. Próximo ciclo de desvalorização das ações, que a gente teve ali durante longos anos, de 2008 a 2016. As ações caíram quanto? 48% aproximadamente. O que aconteceu com o dólar nesse mesmo período? Valorização de 150%. 150%. E um destaque importante. Sabe o que aconteceu aqui, ó, em 2014? Sabe o que aconteceu aqui em 2014 que gerou essa grande valorização do dólar? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A taxa de juros foi reduzida na canetada. Não se tinha uma estrutura fiscal, não se tinha ninguém que pensasse um pouco e não tivesse uma ideologia na cabeça querendo derrubar a taxa de juros. Mas uma medida governamental fez com que a taxa de juros caísse mesmo num período com inflação bem mais elevada que a meta, que é o nosso cenário atual. Na canetada. O que aconteceu? Dólar disparou. Já gravei alguns vídeos falando sobre a possibilidade disso acontecer, então abre o olho. Deixa eu voltar aqui. Enquanto as ações caíam 45%, mais ou menos, essa anti-ação subia 150%. Você consegue perceber isso? Depois, qual o próximo ciclo de queda que a gente está vivendo? Né? Esse ciclo que começou aqui em 2020. A gente teve uma queda, um retorno numa especulação de que tudo ia ficar bem, e a gente tem hoje uma queda aqui nas ações acumulada desde 2020, quando começou efetivamente a queda, na casa de 8%, enquanto, por exemplo, o dólar sobe 28% nesse mesmo período, mais ou menos 3 vezes a queda das ações. Tá? E poxa, você percebeu uma coisa? Que sempre aquilo que sobe muito mais do que a queda daquilo que cai? Quando a gente está falando sobre ações e anti-ações, aquilo que está subindo sempre sobe muito mais. Parece que essa queda nem existiu, parece que ela nem faz cócega. A gente vê uma queda, poxa, caiu pela metade, derreteu metade do patrimônio. Ok, mas com o passar do tempo, quando você foca no médio e longo prazo, você vê uma anti-ação valorizando muito mais do que a queda das ações. Por que isso acontece? Muito simples, tá? O investimento, ele sempre tem um limite de queda.
Quando você faz um investimento como investidor sempre em alta, o máximo da queda que você pode ter é 100%. Não tem como cair mais. Você tem uma lei que garante isso para você, certo? Investiu 10 mil reais. O máximo que você pode perder se fizer tudo errado, 10 mil reais. Não mais do que isso. Então, quando você vê um investimento caindo na faixa de 35%, você consegue perceber que existe, parece que uma barreira psicológica aqui nessa faixa de 35%. É muito mais difícil cair. Sabe por quê? Os investidores pensam o seguinte, esse investimento aqui, poxa, ele já caiu 35%, já caiu um terço. Pode ser que caia mais, mas eu sei, eu conheço esse padrão que o Vinícius falou que existe, chamado ciclo econômico. E eu sei que o que sobe, desce, o que desce, sobe. Então, eu não sei quando é que o negócio vai melhorar. Eu não sei quando é que a economia vai para frente, mas eu vou comprar um pouco desse negócio porque futuramente vai render. O preço está muito mais baixo agora. E aí você vê uma queda que chega a 35% e um monte de gente indo comprar que faz o preço subir, depois você tem mais uma queda e um monte de gente vai comprar, faz o preço subir mais um pouco, mais uma queda, um monte de gente comprar e fica difícil esse preço das ações caírem mais, embora possam cair mais, sem dúvida nenhuma, 35%, 40%, 50%, 60%, sem dúvida nenhuma. Só que aquele investimento que está subindo, a gente não tem para nenhum investimento, quando você investe como um investidor sempre em alta, para nenhum investimento você tem um máximo de ganho. O teto é de vidro. É ilimitado o potencial de rentabilidade que você tem. Então aquilo pode subir indefinidamente e ninguém fica pensando, não, acho que já subiu demais. Não, acho que já foi muito além. Não, o que está subindo continua subindo. Seja uma antiação, sejam as próprias ações. Quando as ações estão no seu ciclo de alta, quer ver? Olha só. Antiação caindo 60%, 58%, enquanto as ações estavam subindo 700%. Quando você tem essa combinação entre ações e anti-ações, o que acontece? Aquilo que sobe, anota isso, aquilo que sobe sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Anota aí, no longo prazo, aquilo que sobe sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Quando você tem essa relação entre ações e anti-ações. Eu estou só te mostrando uma forma banal, simples, básica, de você combinar ação com anti-ação. Você pode usar uma outra técnica muito simples, como o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Deixa eu te mostrar aqui agora. E deixa eu colocar aqui, 2020 para frente. Digamos que você foi lá só com esses dois. Não vou te mostrar nem outra antiação, nem outros investimentos que fazem parte do método, tá? Você foi lá e investiu somente em ações. Qual é a sua realidade? Tô pobre, tô rico, feliz, entusiasmado, alegre, vou ganhar dinheiro. Tô pobre de novo. E aí você pensa, meu Deus, de novo tá caindo. E você fica com esse emocional te atrapalhando, psicológico. Daqui a pouco, tô rico. Ah não, agora o negócio vai subir, agora vai bombar, agora vai ser diferente. 2022, virou o ano. Aqui, depois vem surpresas, queda. Depois você tem uma nova valorização, depois você tem surpresas, queda atrás de queda. Essa é a sua realidade. Agora, e se você faz o mínimo? Eu não estou dizendo para você fazer o que tem que ser feito. Você faz o mínimo de investir em ações e investir também na antiação clássica, que é o dólar. O que acontece? Você percebe que a cada linha vertical, que está bem fraquinha, talvez você nem esteja enxergando, aqui a gente consegue ver, deixa eu aproximar mais, agora sim. A cada linha vertical você consegue ver um trimestre, tá? Um trimestre. Digamos que não é uma recomendação para você, não estou dizendo que esses percentuais estão bons, é só um exemplo. É só um exemplo. Digamos que lá no início de 2020, quando o negócio virou, você tinha 50% do seu dinheiro investido em ações e 50% do seu dinheiro investido em dólar. Metade de cada lado, 50-50. O que aconteceu? 3 meses depois, você não vai ficar olhando para seus investimentos todo dia. Você não vai ficar olhando para seus investimentos toda semana. 3 meses depois, você vai olhar para seus investimentos. Você vê que, caraca, as ações derreteram. Essa antiação valorizou pra caramba. Então o que você vai fazer aqui nesse momento? Você vai pensar, o meu objetivo era investir metade de cada lado. 50-50. Só que essa oscilação balançou meus percentuais. As ações derreteram. Então agora as ações não representam mais 50% do meu dinheiro. Agora representam 25%. E essa antiação aqui representa 75%. Imagina isso. O que você faria 3 meses depois? Simples. Você pensaria o seguinte. Bom, eu entendo que existe um padrão na economia, no capitalismo, que se chama ciclos econômicos. Se os ciclos econômicos existem e o que está caindo porque a gente está passando por um momento de crise, vai voltar a subir.
Em algum momento. Vai ser agora, vai ser daqui a um mês, não sabemos quando, mas vai voltar a subir. Então o que eu vou fazer? Se eu sei que o que está caindo vai voltar a subir e o que está subindo vai voltar a cair, o que eu faço? Eu aproveito para vender um pouco aquilo que está subindo, colocar esse lucro no bolso, lucro bom é lucro no bolso, e comprar um pouco daquilo que está caindo. E aí o que você faria aqui 3 meses depois? Você voltaria aqueles seus percentuais de metade em cada lado. Se eu falar investiu metade de metade, ações derreteram, dólar valorizou pra caramba, o que você faria? Venderia um pouco de dólar e compraria um pouco de ações, para você voltar a ter metade de cada lado. E aí, ok, você voltou a ter metade de cada lado. O que você fez? Você colocou lucro no bolso e já reinvestiu onde está muito mais barato, está uma promoção. 3 meses depois, o que você fez? Você fez a mesma análise. E agora? Meus investimentos estavam metade de metade. Só que as ações valorizaram pra caramba no último trimestre. E olha que legal, o dólar desvalorizou no último trimestre. Então você pode fazer o que nesse período aqui? Você pode ver, caraca, que bom que eu comprei mais ações a preços baixos. Agora eu vou vender para comprar mais aquilo que está mais barato. 3 meses depois, o que você vai fazer? Você vê, caraca, que legal que eu vendi as ações a um preço mais alto aqui, ó, porque agora elas caíram nesse trimestre. Que legal que eu fui lá e comprei mais dólar porque subiu nesse trimestre. E você vai fazendo isso, repetindo esse processo de tempos em tempos. Aí você consegue muito mais do que ter essa rentabilidade de 27% aqui, você tem uma rentabilidade muito superior nesse mesmo período de tempo. Quando você combina outras ações, combina outros investimentos. E só para que conste, tá? A renda fixa não rendeu nem 20% nesse período aqui. Nem 20% nesse período aqui. Inclusive eu tenho um vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês, que o título dele é como... A estratégia, não é como, a estratégia que gerou ganhos 43% acima da média da bolsa desde 2020. Desde 2020. Isso eu mostro nesse vídeo passo a passo, planilha no Excel, mostrando todos os dados. Se você fizer isso, o resultado seria esse. Isso seria esse. Por quê? Porque você usou ações e anti-ações, você usou rebalanceamento e você entendeu e seguiu esse padrão que a bolsa sempre segue. Por que a bolsa sempre segue? Para que fique muito bem claro. Porque é assim que o capitalismo funciona. Enquanto existir capitalismo, vai acontecer ciclos econômicos. Enquanto acontecer ciclos econômicos, vai acontecer, ou melhor, vão acontecer, né? Não vamos assassinar o português aqui, vão acontecer ciclos de mercado. Enquanto acontecerem ciclos de mercado, você vai conseguir lucrar nas altas nas casas da bolsa. Isso acontece não só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos também. Tanto que a gente tem uma estrutura de investimento para lucrar nas altas nas casas da bolsa no Brasil, a Magara Brasil, que é o nome, e o nome da outra estrutura é a Magara Internacional, que geram ganhos equivalentes ao dobro da rentabilidade das ações nos Estados Unidos. Olha que doido, o dobro da rentabilidade das ações dos Estados Unidos. Chega a quase o dobro, para ser fiel, para ser sincero, tá? Não chega exatamente o dobro, mas chega a quase o dobro. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Você entendeu a dinâmica da economia e o padrão que nos permite lucrar nas altas e nas quedas? Eu quero que você me diga, eu quero que você mande a sua resposta na enquete que eu acabei de enviar. E se você está assistindo a gravação, manda nos comentários que eu quero saber, tá? Gente, o que você não pode esquecer? O que você não pode esquecer? Que no mercado financeiro, sempre o dinheiro ele flui naturalmente das mãos dos investidores despreparados para as mãos dos investidores preparados. O que você tem que fazer é investir sempre, estar sempre preparado para a próxima crise ou para a intensificação da crise atual. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, o resultado vem. Quando você fica focando o que será que vai acontecer? E se tal coisa acontecer? Quando você fica de e se, o resultado não vem, porque você coloca várias barreiras. Você tem que focar na sua estratégia e no seu psicológico. Quando você usa a estratégia da forma certa, você consegue ter rentabilidade consistente e previsível. Quando você consegue ter rentabilidade consistente e previsível, o que acontece? O seu psicológico não é afetado. É muito simples. Aí você pode investir de forma mais agressiva, mais conservadora, vai depender de você. E aí você pode ir reajustando isso se isso começar a te incomodar. Entende? Então, mudou a taxa Selic. A taxa Selic não ia cair, agora vai cair. A inflação voltou a acelerar. Tá tudo bem, você não tem que sair louco, correndo, apressado, querer mudar seus investimentos. Não, porque senão você vai estar atrasado. Você vai estar atrasada. Você tem que estar preparado já antes da crise. Senão você vai
comprar caro, vender barato, perder dinheiro e vai sair que nem os infantis que vão sair correndo para renda fixa agora e vão querer investir em ações quando os preços estiverem 2, 3, 4 vezes maiores. Você entende? Então como que você faz para você surfar os ciclos de mercado e lucrar em qualquer cenário, mesmo de grande incerteza, como é o cenário que a gente vive hoje? Primeiro, para de buscar o melhor investimento. Para de ver agora, onde que eu invisto? Ações no Brasil, ações lá fora, em dólar, em ouro? Não. Para de buscar o melhor. Quando você busca o melhor, você está chutando, você virou um apostador barato. Você tem que saber analisar investimentos que valem a pena. E eu vou te mostrar daqui a pouco uma forma de você aprender isso. Você tem que combinar ações e anti-ações da forma certa na medida correta. Você tem que ter um fluxo contínuo de renda que venha para você oriundo dos próprios investimentos, que podem ser os dividendos das ações, rendimentos dos fundos imobiliários, que vão fazer justamente com que você acelere esse processo de multiplicação. Porque você vai pegar esses dividendos, você vai pegar esses rendimentos e vai reinvestir, aproveitar para comprar mais aqueles investimentos que estão em queda, que são uma grande oportunidade, que estão numa promoção que está passando pelo seu ciclo de queda e daqui a pouco vem o ciclo de alta. Quando você periodicamente faz isso, por exemplo, mensalmente, você pega ali o rendimento, os dividendos, compra mais investimentos que estão em promoção, você aumenta muito esse poder bola de neve, esse poder do juro sobre juro e aumenta o seu patrimônio, multiplica o seu patrimônio muito mais rápido. E o que você tem que fazer também? Rebalancear os seus investimentos periodicamente. Ponto. Rebalancear os seus investimentos periodicamente. Ponto final. Então, grande resumo aqui para você. Nas crises, o dinheiro sai das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. A crise pode ser um caos para você, mas não deve ser, porque você sabe que crise sempre existe. Então você tem que estar preparado para a crise, para que o dinheiro flua naturalmente para você, ao invés do dinheiro simplesmente fugir das suas mãos. Fugir das suas mãos. Foca na tua exposição, não foca no que você não tem controle. Lembra, você tem que agir diferente dos outros para ter resultados diferentes. Se você agir igual a todo mundo, você vai ter os mesmos resultados iguais. A única saída que você tem é parar de ser um chutador, parar de ser um maníaco das notícias, parar de ser um buscador de gráfico que vai dizer qual a pirueta que vai dar, que vai valorizar um investimento ou outro. E você tem que estar investindo sempre preparado para que a crise intensifique ou para que a crise comece a acontecer se a gente estiver num momento de crescimento. Porque as crises são transferências de dinheiro dos despreparados para os preparados e são mais do que normais. Elas são necessárias para a gente conseguir crescer no longuíssimo prazo. São necessárias. Certo, gente? Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, mas eu tenho um convite importante para te fazer agora. Se você quer realmente aprender o passo a passo estruturado de como você consegue fazer para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, inclusive eu vou mostrar um exemplo de carteira para você que supera a rentabilidade das ações no longo prazo, que te dá 8 vezes menos oscilação nos preços, ou seja, mais rentabilidade com mais previsibilidade. Se você quer aprender esse passo a passo exato num evento online gratuito, é muito simples. Está começando agora. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você que quer receber esse passo a passo e sair desse evento gratuito, apto a ter seus primeiros resultados, tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Tudo que você tem que fazer é apertar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, fazer sua inscrição gratuita, insere o seu e-mail, entra no grupo VIP no WhatsApp, porque a gente vai mandar materiais que não tem como mandar por e-mail, vai mandar pelo WhatsApp por conta dos formatos que o e-mail aceita e tudo mais, e fica lá, certo? Assim você vai conseguir ter acesso a tudo que a gente vai liberar para você nos próximos dias, tá bom? Também aproveita já, clica aqui embaixo em gostei, ativa o sininho, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo, todo este negócio, mas só te inscreve no evento online gratuito que eu comentei se você for aplicar e ter resultado. Se você, tô curioso, vou lá dar uma olhadinha, não sei, não te inscreve, deixa sua vaga para outra pessoa. Eu quero só gente comprometida que vai ter resultado. Combinado? É isso, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.